Epístola de Paulo aos Efésios. Nós vamos começar hoje, irmãos, a estudar a carta aos Efésios. Eu quero hoje iniciar apenas a introdução, lendo com vocês o verso 1 e 2. Nos cultos das 10, no culto da manhã, nós vamos folhear os 6 capítulos de Efésios. Eu vou ministrar nas manhãs de domingo toda a carta de Paulo aos Efésios. E nós vamos iniciar hoje apenas com o primeiro e o segundo versículo da palavra do Senhor nosso Deus. Primeiro e segundo versículo, Efésios capítulo 1, diz assim, vamos ler juntos? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Pai, em nome do Senhor, hoje iniciamos uma série de mensagens na carta de Paulo aos Efésios. É a carta viva do Senhor ao nosso coração. Pai, obrigado porque esta carta foi escrita. E o Senhor certamente nos instruirá, nos ensinará e falará ao nosso coração no decorrer das mensagens, pregações, ao longo dos domingos da carta de Paulo aos Efésios. Quero orar também nesta manhã por todo o trabalhador. Hoje é o dia do trabalhador, Pai. Obrigado pelos trabalhadores, obrigado por nós trabalhadores, obrigado por cada irmão aqui, aquele que trabalha fora, aquela que trabalha dentro de casa, no seu lar, Senhor, trabalha muito mais do que aquele que está trabalhando fora. Obrigado, ó Deus, por cada trabalhador, homem, mulher, jovem. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo dia do trabalho, pelo dia do trabalhador, e rogamos sobre todos ricas bênçãos dos altos céus, em nome do Senhor Jesus. Digno é o homem, ó Deus, digno é o trabalhador do seu salário. Obrigado pelo ganho de cada um, Senhor. Obrigado pelo salário de cada um. Obrigado por aqueles que têm condição de empregar outras pessoas por meio do seu trabalho. Louvado seja o Senhor. Traga prosperidade, crescimento sobre cada pessoa. E saibamos dizer muito obrigado a Deus, porque tudo vem de Ti. Bendito seja o Senhor pelo dia do trabalhador, e rogamos sobre ele e sobre nós as bênçãos Tuas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Que Deus fale no nosso coração. Paulo escreve a sua carta aos Efésios. Interessante que nesta carta ele já começa dizendo que ele é o autor da carta. Começa aí o texto sagrado dizendo o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Ele se apresenta. Não há nenhuma dúvida, nenhuma confusão, nenhuma incerteza sobre quem é o autor desta carta. E é uma das cartas, irmãos, maravilhosas. É uma das cartas enriquecedoras. É uma das cartas super abençoada. Esta epístola aos Efésios. Este grande homem de Deus, que ao todo na sua caminhada ministerial, que no seu projeto ministerial, chamado e levantado pelo Eterno, pôde escrever 13 belíssimas cartas. Umas curtas, outras maiores, mas nenhuma sem significado, nenhuma sem propósito. E a primeira palavra que eu quero destacar nesta carta hoje é essa vontade de Deus. Hoje eu vou destacar nesta manhã apenas 3 palavras no nosso início da carta de Paulo aos Efésios. A primeira palavra que eu destaco é esta: vontade de Deus. Veja como diz o texto: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, que ele havia se tornado apóstolo pela vontade soberana de Deus. Não era ele que se autodenominava apóstolo,
Aí eu vou me autodenominar apóstolo, a partir de hoje eu me torno apóstolo, a partir de hoje eu sou um apóstolo do Senhor. Não, ele diz apóstolo pela vontade de Deus. Se eu cheguei aonde cheguei, se eu ocupo o cargo que eu ocupo, se eu estou onde eu estou, é porque Deus manifestou na minha vida a sua vontade. Não foi um reconhecimento de terceiros, esta autopromoção, nem de uma sociedade, mas fora Deus colocando a mão dele, Deus intervindo na sua história. E é bom nós aprendermos sobre isso, vontade de Deus, que a vontade de Deus, ela é absoluta. A vontade de Deus é algo inenarrável. A vontade de Deus é algo maravilhoso. Vamos lembrar um pouquinho da história deste homem. Quem era ele? Ele era um perseguidor. Era alguém que tinha prazer em prender as pessoas. Prazer em levar cativo as pessoas que seguiam a Jesus. Porque ele, Saulo, que veio chamar Paulo depois, julgava que ele estava correto, que ele estava certo. E educado aos pés de Gamaliel, nas melhores e maiores ciências da época, com todo o conteúdo da época, um homem versado em várias línguas, vários idiomas. Mas houve o dia que a graça de Deus o alcançou. Eu quero, sem fechar Efésios, abra comigo lá em Atos 9, só para a gente recordar um pouquinho nessa introdução, hoje é a introdução. Lá em Atos 9, nós temos Atos 9, de 1 a 9, a conversão de Saulo. Aqui narra a conversão dele. Veja comigo aí, eu vou ler para os irmãos rapidamente. Saulo, respirando ainda ameaças de morte, contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Lhe pediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Veja bem, meus amados, deixa eu ler o verso 15 também, olha o verso 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Saulo, quem diria que um dia este homem se tornaria um apóstolo de Jesus? Quem diria que um dia o perseguidor se tornara perseguido por ter abraçado a fé no Senhor Jesus Cristo? Veja como diz, como começa o verso 1, capítulo 9, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele respirava ameaça, ele tinha gosto, cheiro de sangue. Ele queria ver os discípulos de Jesus, diz o verso 1 aí, contra os discípulos do Senhor. Ele queria esses homens mortos. Então ele vai ao chefe da sinagoga e pede cartas para as sinagogas de Damasco, ao sumo sacerdote, a fim, se ele achasse alguém que era do caminho, ele os prendesse
os levasse cativos para Jerusalém. A vontade de Deus, muitas vezes nós não a conhecemos, muitas vezes nós não sabemos, mas o que nós sabemos que ela é soberana. Ninguém poderia dizer naquele dia, ninguém poderia dizer naquele momento, este homem que faz tanta coisa ruim, é um escolhido de Deus para ser um servo do Deus Altíssimo. Quando Deus manifesta a sua vontade, a vontade de Deus quebranta o coração, a vontade de Deus, ela nos transforma, ela nos molda. A vontade de Deus poderosíssima, for esta vontade na vida de Paulo, todos olhavam para ele dizendo, você não é ninguém, você não é nada, você é um matador de cristãos, você é alguém que está indo contra a igreja do Senhor, mas Deus manifesta a sua vontade na vida dele. E ele diz aqui, eu repito, Paulo, apóstolo de Jesus, por vontade de Deus, por vontade de Deus. Se Paulo estava no ministério, é por vontade de Deus. Se Paulo tornara-se um grande pregador, é por vontade de Deus. Se muitas almas estavam se convertendo, era vontade de Deus. Nós não podemos questionar a vontade de Deus. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus, à vontade soberana, à vontade que Deus decreta na sua palavra. A vontade que Deus decreta é quando Ele diz, faça isso ou faça aquilo, deixe fazer isso, deixe fazer aquilo. É a vontade decretada de Deus, a vontade escrita de Deus, a vontade que Deus escreveu na sua palavra, o que Ele quer de você, o que Ele quer de mim. Na Bíblia também nos ensina a vontade permissiva de Deus. É quando Deus não quer algo que aconteça, mas Ele permite que aconteça. Muitas vezes Ele não quer, não gostaria, não é a vontade que Ele decretou que aquilo fosse acontecer, mas Ele permite que aquilo aconteça para trazer um ensinamento. Eu ilustro para você entender melhor. Quando Jó viveu tudo aquilo que ele viveu, suportou tudo aquilo que ele suportou, nós temos em Jó a vontade permissiva de Deus. O diabo chega até Deus e fala, olha, Jó teme ao Senhor, Jó adora ao Senhor, porque ele tem bens, porque ele tem filhos, porque ele tem saúde. E veja que coisa interessante, você conhece o livro de Jó? Pastor Hernandes, certa vez, pregou aqui o livro de Jó para nós na igreja, o livro inteiro, foi uma mensagem brilhante, tem milhões e milhões de visualizações na internet nossa aqui da igreja, louvado seja o Senhor. E Jó está ali, e o diabo se aproxima, e Deus começa a conversar com Jó. E o que Deus fala para Jó, alguém lembra? Alguém lembra? Quem lembrar ganha um costelão. Não lembrou, dançou. Viste o meu servo Jó? Você perdeu o costelão, irmão? Viste o meu servo Jó? Não é interessante isso? Imagina Deus conversando com o diabo, vamos dar asa à imaginação. Imagina o Wellington, Deus lá com o diabo conversando, Roberto. O diabo chega, coloca a cauda no vão das pernas, abaixa o chifre, luz baixa, e Deus chega soberano. E Deus olha para o diabo e fala assim, diabo, de onde você vem? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus fala, viste meu servo Jó? Imagina meu irmão, minha irmã, Deus falando de você. O diabo chega e Deus fala assim, viste meu servo Alberto? Viste meu servo Hérito? Viste meu servo? Viste minha serva? Viste, você viu? Meu servo Gilson lá? E o diabo fala. E Deus ainda continua dizendo, homem temente, reto, justo. Meus irmãos, isso é muito impressionante, porque não é alguém falando de alguém, não é um homem falando do homem, é Deus falando do homem, porque Deus conhece o coração, a mente, a alma, Deus conhece tudo.
E nada está encoberto aos olhos de Deus. E Deus fala, você viu Jó, homem temente, reto, que anda nos meus caminhos, como aquele outro da Bíblia, que diz que ele andou com Deus, já não era, porque Deus tomou para si, como ele se chamava? Enoque. Ganhou o direito de entrar para comer o costelão? Entrar. Enoque. Enoque andou com Deus, já não era, e Deus o tomou para si. Você viu meu servo Jó? Vi. Mas sabe por que Jó teme ao Senhor? Que ele tem isso, aquilo, aquilo outro que eu já disse. E o Senhor, então, da sua vontade permissiva, Ele permite que o diabo toque em Jó, para provar para o diabo que Jó adorava a Deus, não porque ele tinha, mas ele adorava a Deus por aquilo que ele era. Nós não adoramos ao Senhor por aquilo que nós temos, nós adoramos a Deus por aquilo que nós somos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas Deus ali está à vontade permissiva dEle, você pode tocar nele, nos seus bens, na sua família, na sua saúde, mas não pode tocar na sua vida. E agora, Jó passa tudo aquilo e continua servindo a Deus. Eu adoro a Deus por aquilo que eu sou. Em Marcos capítulo 5, versículo 12, tem a história do endemoniado Gerazeno, onde o diabo, os demônios estavam naquele homem, e os demônios pediram a Jesus que permitisse que ele entrasse nos porcos. Marcos 5, verso 12. E os demônios entraram nos porcos com permissão de Deus. Os demônios não podem fazer nada se Deus não o permitir. Deus é soberano. Nada pode acontecer sem a permissão de Deus. Não cai um fio de cabelo sem a permissão de Deus. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Não cai um pardal por terra sem a permissão de Deus. Tudo tem a permissão de Deus, a vontade de Deus, decretiva ou permissiva, tem a vontade do Senhor nas nossas vidas. E Paulo está dizendo, irmãos de Éfeso, eu sou apóstolo pela vontade de Deus. Foi Deus que está fazendo esta obra. A glória é de Deus, o louvor é de Deus, a honra é de Deus. Quando, diz a Bíblia, quando Davi fez todos os preparativos para que Salomão, seu filho Salomão, pudesse construir o templo do Senhor, e Davi prepara tudo, e quando vai consagrar, ele fala, toda esta abundância que preparamos, tudo isso que preparamos, essa grande quantidade de coisas, ou melhor, a palavra, essa abundância, tudo vem de Deus. É a vontade de Deus. Deus dirige a sua vida. Paulo, em momento algum, quis sobressair. Paulo, em momento algum, quis ter o nariz empinado. Paulo, em momento algum, quis dizer algo que elevasse a sua pessoa, mas ele mesmo dizia, eu sou o pior pecador, o mais pecador de todos os homens. Não sou digno de ser chamado apóstolo, mas eu sou apóstolo pela vontade de Deus. A vontade de Deus sobre a vida dele. E ali, naquele momento, que Paulo se apresenta, por vontade de Deus, ele estava dando a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Eu vou repetir, toda a honra, glória e louvor, reconhecendo, cheguei aonde cheguei, porque Deus permitiu, porque foi essa vontade do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Não é interessante isso? Muitas pessoas olhavam para Paulo e diziam, mas este homem é um perseguidor? Atos 9 mesmo vai dizer sobre isso, Ananias chegou a dizer. Este homem é um perseguidor? O Senhor fala, não, vai lá, porque ele é para mim um instrumento escolhido. Nós não sabemos quem Deus escolheu. Nós sabemos que tem a vontade de Deus, em nome de Jesus, sobre as nossas vidas. Deixa eu abrir um parênteses aqui também.
quando ele diz Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Apóstolo. Paulo foi o último apóstolo. Não existe mais apóstolos nos dias atuais. Todo aquele que se chama apóstolo não é apóstolo, biblicamente falando, porque o apostolado terminou em Paulo. Só ele poderia dizer, só ele poderia ministrar, só ele poderia falar como boca de Deus. O que ele estava falando tinha que ser escrito, porque é palavra, é Bíblia sagrada. Mas quando a Bíblia se fechou, não existe mais apóstolos, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Nós somos uma igreja apostólica, que seguimos a doutrina dos apóstolos. Os apóstolos falam que perseveraram na doutrina dos apóstolos, apegados à doutrina dos apóstolos. E nós seguimos o que está escrito. Mas hoje ninguém pode dar a si mesmo o título de apóstolo, porque apóstolo terminou em Paulo. Ele foi o último apóstolo da igreja do Senhor Jesus. E a Bíblia fechou 66 livros. Mas o que aconteceu na vida dele, ele fala, por vontade de Deus. Agora, a segunda palavra que eu quero destacar, irmãos, aqui para os irmãos, a palavra santos. Quando ele se volta para a igreja, ele diz, aos santos que vivem em Éfeso. Aos santos que vivem em Éfeso. Quando ele fala da igreja que está em Éfeso, ele chama a igreja de santa, chama os crentes de santos. Muitos dizem, muitos ensinam, que para ser santo, para reconhecer alguém santo, precisa primeiro morrer, e depois faz uma pesquisa sobre a vida da pessoa, se ela é digna de receber o título de santa, e dá aquela palavra da canonização. Ela foi canonizada e tornou santa pelos seus atos bons. Mas na Bíblia não é assim. Na Bíblia, santo é todo aquele que está em Cristo, e aos santos que vivem em Éfeso. A quem ele está se referindo? Aos santos. Ele repete isso lá no versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Ele nos escolheu para sermos santos. No versículo 15, Efésios 1:15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e amor para com todos os santos, Efésios 1:15. Efésios 1:18, repete a palavra. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória, da herança, nos santos. No 2:19, 3:8, 4:12, 5:3, ele vai repetindo toda a carta de Efésios. Toda vez que ele fala da igreja, toda vez que ele fala do crente, ele chama de santos. Deus os escolheu para ser de santos. Vocês amam os santos, vocês estão entre os santos. Santo quer dizer separado. Alguém que foi separado. Nós somos separados para Deus pela vontade do Senhor. E ao sermos separados para Deus, nos tornamos santos, porque o Senhor nos santificou, e nós somos santificados na cruz de Jesus. Amém, irmãos? Você pode escrever o seu nome numa carta, você pode escrever o seu nome num cartão. Nunca vi ninguém fazer isso, mas você pode, se quiser. Escreve o seu nome, Gilson, santo. Advogado, marido, pai, empresário, fazendeiro, por aí vai, santo, 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 Bruno, santo, Leonardo, santo, João, santo, santo, Sidney, santo, Alice, santa, 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 e por aí vai, porque nós somos santos em Cristo. Já viu falar daquela palavra, pai de santo? Quem é pai de santo? Quem tem filho? Amém, Alberto e Alice são pais de santas. Eu sou pai de 3 santos, sou santo.
Theo, pai de santo. Fran, mãe de santo. Alice, mãe de santa. Vou começar a escrever lá no Mercolab. Alice, mãe de santa. Venham lá consultar. Né? Mãe de santa. Que nós somos santos. Kézia, mãe de santo. Tarcísio, pai de santas. Rose, mãe de santa. Procure a semana, Rose, mãe de santo. Vou pôr no Facebook. Ela tem a palavra mãe de santa. E a gente brinca e damos risadas, mas biblicamente é correto, que nós somos santos, nossos filhos são santos. A Bíblia fala se o cristão, no casamento, o marido converteu, a esposa não, a esposa converteu, o marido não, um é convertido, o outro não, e vem os filhos tornam-se santos por causa daquele que é santo. Os filhos são santificados. Então você, meu irmão, minha irmã, é um santo de Jesus. Amém? Você é um santo de Deus. Não é soberba, não é arrogância. Paulo está dizendo aos santos que vivem em Éfeso: vocês são santos. E vocês estão morando na cidade de Éfeso. Vocês estão nessa cidade. E vocês estão num processo maravilhoso e glorioso de santificação. Ser santo não quer dizer que você não erra, você não falha, porque a santidade plena só alcançaremos no céu, e aqui nós vivemos um processo chamado santificação. E Hebreus 12 vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, o quê? Ninguém verá o Senhor. Hebreus 12. Sem a santificação, ninguém vai ver o Senhor. 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Hebreus 12, 14. Fácil decorar. Então você, meu irmão, vai saber hoje que Paulo está escrevendo para o santo. E Paulo está escrevendo para você que você é santo. E se nós adiantarmos aqui Efésios 1, pular no verso 4... que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Domingo que vem vamos falar mais disso detalhadamente. Para sermos santos. Nós somos santos para sermos santos. Para nos tornarmos santos. E para vivermos o processo de santificação. Ó santo de Deus, ó santa de Deus. Eu creio que quando a igreja de Éfeso recebia esta palavra, Paulo que pregou em Éfeso, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, está no rodapé da Bíblia sua, Bíblia atualizada, tem no rodapé marcado, Atos 18, Atos 19, Atos 18 fala que Paulo passou por Éfeso e não permaneceu, Atos 19 fala que ele volta em Éfeso, fica 2 anos pregando em Éfeso, 2 anos ganhando almas para Jesus, institui uma igreja em Éfeso, elege presbíteros para cuidar da igreja de Éfeso e segue a sua viagem. 10 anos depois está escrevendo a igreja de Éfeso, ministrando a igreja de Éfeso, aos santos. E quando a pessoa recebia essa carta, santo, lembrar essa palavra, santo, já vinha na mente a purificação, santidade, a consagração que tinha para com Deus, em nome de Jesus. Paulo não está falando para ímpios, Paulo está falando para santos. Paulo não está falando para pessoas que não têm temor de Deus. Paulo está falando para aquele e para aquela que vive o temor do Senhor. Paulo não está falando para o mundo. Paulo está falando para a igreja. Paulo está escrevendo à igreja, chamando a igreja à santidade. Mas há uma terceira palavra nessa nossa introdução de hoje: fiéis. Fiéis. Ele diz lá: e fiéis em Cristo Jesus. Se você ler toda a carta de Paulo aos Efésios, 15 vezes vai aparecer a expressão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Você é santo,
Você é fiel em Cristo. Agora deixa eu parar um pouquinho aqui neste verso. A gente precisa entender a Bíblia. Vou ler de novo o verso primeiro. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Qual a diferença? O que você captou aqui no texto? O que você conseguiu assimilar no texto? A palavra fiéis não diz fiéis a Cristo, fiéis para com Cristo. Não diz isso. Diz fiéis em Cristo. Porque você só pode ser fiel se você estiver em Cristo. Em Cristo. Se Cristo fizer parte da sua vida, se você estiver ligado, interligado a Jesus em Cristo, na pessoa de Cristo, por causa de Cristo, no poder de Cristo, na unção de Cristo, você está em Cristo, e por estar em Cristo, você é fiel ao Senhor. Eu quero ser fiel a Cristo? Não, primeiro eu tenho que estar em Cristo. Pois enquanto eu não estiver em Cristo, eu não serei fiel a Cristo. Eu quero ser fiel a uma ideologia, eu quero ser fiel a uma filosofia, eu quero ser fiel a um personagem, eu quero ser fiel a uma pessoa. Eu não consigo. Eu preciso estar em Cristo. Eu repito 15 vezes, aparece em Efésios, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Este Paulo fiel que dizia, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu estou em Cristo, Cristo vive em mim. Cristo está dentro de mim. Eu estou tomado por Jesus. Por estar tomado de Jesus, eu vivo a santidade, eu vivo a fidelidade. Pois enquanto eu estiver tomado de Jesus, eu não consigo viver a fidelidade nem a santidade. Cristo não pode ser algo que acrescenta na minha vida, ele tem que ser a centralidade da minha vida. Eu estou no centro de Jesus, Jesus está em mim, eu estou guardado e protegido nele, em nome dele, para a glória dele. Amém, irmãos? E fala, em Cristo, em Cristo. Paulo, apóstolo, por vontade de Jesus Cristo, você está em Cristo. Então o que acontece na minha vida, eu devo a Cristo. O que está acontecendo na sua vida, você deve a Cristo. O que está acontecendo na vida da igreja, nós devemos a Cristo. E toda a honra e glória é a Jesus Cristo. Em nome de Jesus, para a glória de Cristo. Amém, irmãos? Cristo não pode estar do lado de fora. Como a igreja lá do Apocalipse, de Laodiceia, onde ele se apresenta à igreja e diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém está batendo na porta, é porque está do lado de fora. Do lado de fora. Ele está batendo na porta para quê? Para entrar, para participar, para fazer morada, para estar. Porque muitas pessoas não conseguem libertar-se dos seus vícios. Muitas pessoas não conseguem libertar dos seus traumas. Não conseguem libertar de pecados, porque elas não estão em Cristo. Elas querem ser fiéis a Cristo, mas não estão em Cristo. Elas querem se consagrar mais a Cristo, mas não estão em Cristo. Eu preciso estar em Cristo. Fiéis em Cristo. É nele que você é fiel. O autor chegou a dizer, aqui Paulo se apresenta, no início do culto, adorando ao Senhor Jesus. Apresenta a igreja, o povo, cultuando ao Senhor, e começa o culto, começa o louvor, Jesus presente, termina o culto, Jesus vai embora, termina o culto, Jesus vai embora. Como assim? Alguém pergunta. Ele vai embora com você, junto com você, em todo lugar que você estiver, Ele está presente.
quando fecha aqui as portas, desliga-se as luzes, nós vamos embora para casa, para outros afazeres. Jesus não fica aqui, Ele vai embora, mas Ele vai com a gente, porque nós estamos em Cristo. Por isso somos fiéis ao Senhor. O segredo da libertação, estar em Cristo. O segredo do avanço, estar em Cristo. Paulo foi o que ele foi, se tornou o que se tornou, porque ele estava em Cristo. Repito o versículo, logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não, Paulo não vivia na carnalidade, Paulo vivia a espiritualidade, porque ele estava em Cristo. Paulo não havia tomado os seus rancores e falhas e iras, porque ele estava em Cristo. E aquele que está em Cristo manifesta-se o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Que nós estamos em Cristo. E Paulo, concluindo esta fala dele, introdutória à igreja de Éfeso, ele diz: graça a vós outros, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vocês precisam da graça e da paz. Essa graça e paz, ela vem de Deus e do Senhor Jesus. Deus é nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ninguém consegue desfrutar da graça e da paz se deixar Jesus de fora, porque ela vem de Deus, mas por meio de Jesus. Graça, todos nós sabemos, significa favor imerecido, algo que eu não mereço. Paz, que anela a minha alma, vem de Deus, que é o nosso Pai, e vem do Senhor Jesus. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não vai, vem. Eu preciso estar em Deus, eu preciso estar em Cristo, porque Paulo que está apresentando aqui, declarando a divindade de Jesus. Jesus é Deus. E se você quer receber algo de Deus, você precisa estar em Cristo, porque o canal da bênção chama-se Jesus Cristo. Ele é o mediador, Ele é o intercessor, Ele é o que nos controla, Ele é o que nos dirige, Ele é tudo para nós. Não há graça, não há paz, buscando só a Deus, Pai, deixando Jesus de lado. Eu preciso estar em Jesus. Veja, perceba que esta introdução de Paulo à carta aos Efésios, essa carta magnífica, nós vamos estudar várias coisas aqui no decorrer dos domingos. A apresentação de quem a escreveu e por que ele era o que era, vontade de Deus. Como ele chama os crentes, santos, fiéis em Cristo. E o que ele deseja? Que a graça e a paz esteja sobre eles. Só pode ter paz quem tem Jesus. Só pode dormir, deitar e dormir tranquilamente quem tem Jesus. Na adversidade da vida, nos problemas da vida, quem está em Cristo deita e logo pega no sono, porque o Senhor está na condução da história. E tudo Ele dirige conforme o seu querer. E a minha oração, meu irmão, é que Deus nos abençoe e que possamos aprender juntos a carta de Paulo aos Efésios, aos domingos, em nome de Jesus. E possamos afirmar: nós estamos em Cristo Jesus. Por isso, nossa fidelidade. E nós somos santos, separados do mundo para Deus. Não pertencemos a este mundo, nós somos do Senhor. E possamos desenvolver dia após dia em nós o processo da santificação.
em nome de Jesus. Que Deus, pela sua graça, assim nos abençoe, hoje, agora e para todos sempre. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus que estamos em Cristo. Em Cristo. Guarde isto, releia depois. Fiéis em Cristo. Em Cristo. Não há Cristo. Em Cristo. Aí o resto é resto. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio de estarmos em Cristo. Nós que não éramos, mas nos tornamos pela vontade do Senhor. Nós que estamos interligados a Jesus, possamos viver esta presença linda, maravilhosa e gloriosa nas nossas vidas. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados tão somente a Ti, ó Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus.